Então vamos lá. Vamos fazer insuficiência cardíaca agora, os medicamentos que a gente indica para um paciente com insuficiência cardíaca ou com uma crise de insuficiência cardíaca, tá bom? Então o que que é insuficiência cardíaca? A gente tem como uma definição bem simples, que é a incapacidade do coração de exercer sua função. Então, às vezes, ele não consegue exercer a função de diástole, não a função de sístole, tem uma insuficiência cardíaca que pode afetar quanto os dois, tá? Quanto o ventrículo direito, quanto o ventrículo esquerdo, tá bom? Então, nós temos essas características, que é a incapacidade do coração fazer o seu trabalho de forma adequada, tá bom? Então, essa é uma definição bem simples, tá? Qual é a sintomatologia de um paciente com insuficiência cardíaca? O paciente tem dois ventrículos, né? Mas o mais acometido é o esquerdo, perdão, gente, é o esquerdo, tá? Então, a insuficiência cardíaca esquerda é a mais frequente, tá bom? Mas o paciente pode ter uma insuficiência cardíaca direita. Qual é a diferença? A sintomatologia. A sintomatologia do paciente com insuficiência cardíaca direita, a sintomatologia é periférica. Então é aquele paciente que tem turgência de ocular, que tem hepatomegália, que tem ascites, que tem anorexia, pode apresentar edema de membros inferiores, tá? E o paciente que tem insuficiência cardíaca esquerda, a sintomatologia é muito mais pulmonar, tá bom? Então a característica essa é a principal diferença. Direita é periférica, a nível do corpo todo, e a esquerda a nível pulmonar. Quando o paciente apresenta o acometimento dos dois, o paciente tem a junção das duas sintomatologias mais a nasarca, porque ele tem um edema generalizado, tá bom? Então, qual a diferença dos dois? Do esquerdo e do direito? É somente essa. Tá bom? Então, como a gente realiza o diagnóstico e classificação desse paciente? Esse paciente ele pode ser classificado em diversas características bem colocadas por certos protocolos. Tem protocolo que coloca segundo a fração de ejeção, então a quantidade de sangue que bombeia o coração. Tem protocolo que utiliza com uma duração, então insuficiência cardíaca crônica, né, que é aquele paciente crônico, e a insuficiência cardíaca aguda, que pode ser uma aguda nova ou pode ser uma aguda, é uma exacerbação da crônica, então é uma aguda, tá bom? Então, segundo a duração, segundo a gravidade, então a gravidade da sintomatologia desse paciente, principalmente a classificação que a gente utiliza para classificar segundo a gravidade da sintomatologia é o protocolo de NIRA, né? Então, se ele apresenta insuficiência NIRA 1, NIRA 2, NIRA 3, NIRA 4, tá bom? E para diagnóstico, precisamente a gente utiliza os critérios de Framiga, tá bom? Então, muitas vezes a gente utiliza dois critérios maiores de Framiga, ou se a gente tem a presença de um critério maior ou dois critérios maiores de Framiga, a gente já realiza o diagnóstico desse paciente. E não só a clínica, mas sim também o exames complementares, né? Então, raio-x de tórax para ver se tem um coração agrandado, o eletrocardiograma é muito importante, o ecocardiograma para observar a estrutura cardiovascular, cardíaca, né? Seria cardíaca, né? Então, a estrutura cardíaca desse coração, então o ecocardiograma é muito importante. E exames laboratoriais, né? O hemograma, a gasometria, os eletrolitos são muito importantes, a função renal, a função do fígado, né? Também é muito importante entrar nessa em exames complementares para diagnóstico do paciente com insuficiência cardíaca, né, o hepatograma e as troponinas, né, que são enzimas que a gente utiliza para diagnóstico de certas patologias, principalmente do infarto agudo do miocárdio, que a gente pode indicar para o paciente com insuficiência cardíaca também. Então, anamnese, o exame físico, eletrocardiograma, mais um raio-x de tórax a gente pode suspeitar de um paciente com insuficiência cardíaca. E a gente vai ter a partir daí a gente vai classificar esse paciente, né? Então, paciente tem a baixa probabilidade, a gente pode utilizar o ecocardiograma para ver se a gente tem uma parede agrandado, se tem um coração agrandado, tá bom? Então, o ecocardiograma serve para avaliar isso. A avaliação estrutural,
A fração de ejeção do coração, principalmente do ventrículo esquerdo, são exames que avalia a função do coração propriamente dito, tá? E a partir daí a gente vai classificar esse paciente em insuficiência cardíaca, ou a gente diagnostica e inicia um tratamento, ou a gente não diagnostica e realiza exames novamente para fazer um diagnóstico diferencial de certas patologias ou até mesmo para acompanhar esse paciente, tá bom? Fazer uma reavaliação posteriormente para ver como que tá sendo a evolução desse paciente, se ele está evoluindo para insuficiência cardíaca, para a gente fazer um diagnóstico focado na insuficiência cardíaca. Então, aqui eu coloquei segunda classe funcional, ele pode ser classificado em NIRA 1, NIRA 2, NIRA 3, NIRA 4. A gente sabe que NIRA 1 o paciente não apresenta limitação a esforço físico, tá? Então, ele faz as suas atividades diárias normalmente. Então, quando ele vai apresentar a limitação física? Só em caso de esforço muito intenso. Então, a corrida já começa a apresentar esse cansaço, a dispneia, a sintomatologia de um paciente com insuficiência cardíaca. NIRA 2, ele tem a presença moderada de esforço, então ele vai limpar a casa, ele vai subir uma escada e já começa a apresentar esse cansaço. NIRA 3, ele tem um esforço físico numa atividade moderada, então ele vai vestir uma roupa ou até mesmo experimentar uma roupa, né? Experimentar uma roupa, ele já começa a apresentar cansaço. Tá? Então, dyspnea há poucos esforços. E NIRA 4, sentado em repouso, ele já começa a apresentar sintomatologia, tá bom? E a partir daqui a gente vai para o tratamento. Quais são os medicamentos que a gente utiliza para o tratamento de um paciente com insuficiência cardíaca? Os medicamentos são para tratar a sintomatologia e tentar melhorar esse quadro do paciente. Então, os IECAs ou até mesmo os bloqueadores de receptor de angiotensina, por causa que tem um efeito diurético, né? Então, por atuar no sistema angiotensina-aldosterona, eles diminuem a retenção líquida. A espironolactona, a gente sabe que a espironolactona é um diurético, né? Ele atua fazendo excretando o sódio, né? O sódio com a água e esse efeito diurético e poupando o potássio, né? O potássio tem um grande papel na contração do coração, fazendo a melhora do relaxamento. Então ele atua mais no relaxamento do coração. Então esse excesso de potássio no corpo torna o relaxamento, né, a diástole cardíaca um pouquinho mais adequada para o paciente com insuficiência cardíaca. Então, o espironolactona pode ser indicado, os diuréticos de alça. O diurético de alça, a gente viu, a furosemida é o medicamento mais utilizado. Ele tem um papel muito importante naquele paciente que está com congestão. Então, aquele paciente com turgência jugular, refluxo hepatojugular, ascites, ele tem uma característica de congestão. Então, é um paciente congesto, úmido. Então, os diuréticos de alça são muito indicados para o tratamento. Digitálicos, tá? Eles têm um papel em diminuir a frequência cardíaca do coração, melhorando essa frequência cardíaca. A ivabradina também tem esse efeito de diminuir a frequência cardíaca. Os beta-bloqueador, eles têm um papel muito importante de ser cronotrópico e inotrópico, tá? Então ele tem uma melhora da frequência cardíaca e da força de contração, melhorando a função cardíaca, tá? Então tem esse papel muito importante. E o paciente com insuficiência cardíaca, você tem que avaliar como está a pré-carga desse paciente. A pré-carga é aquele volume que está dentro do coração, que chega, né? Que é o volume ao final da diástole. Melhor colocação, final da diástole. Então, como que está? É um paciente congesto, tá? Então, aquele paciente úmido, então tem muito líquido. Como reduzir essa quantidade de líquido? Através dos diuréticos, né? A gente viu a espironolactona. O principal diurético que a gente utiliza para paciente com congestão é a furosemida, tá? Então, a dose de furosemida durante um certo tempo a gente pode indicar para esse paciente para diminuir o volume no organismo, tá bom? Ah, mas está com afetação na pós-carga. Como melhorar a pós-carga? Então, como melhorar a resposta desse ventrículo esquerdo? Como melhorar a contração desse ventrículo esquerdo? Ou até mesmo como melhorar a forma que ele contrai, né? A força que ele contrai e até mesmo a diminuir
a quantidade de força, porque muitas vezes esse coração ele bate com tanta força e de tão rápido, então a gente tem que melhorar tanto a força quanto a frequência, tá? Então, os medicamentos vasodilatadores para melhorar a força dele, né? Porque os vasodilatadores atuam a nível dos vasos sanguíneos, fazendo vasodilatação. Então, se você diminui a resistência periférica, você tem um coração com você tem uma pressão arterial menor. Então, a força que o coração precisa fazer é menor para vencer a resistência periférica por causa dos vasodilatadores. E os medicamentos inotrópicos, eles regulam a força da contração também. Ele atua muito a nível do coração. Então ele diminui a força de contração do coração propriamente dito. Então a dobutamina são os medicamentos mais indicados para o controle da contratibilidade do coração, tá bom? Então, se você quer melhorar a pré-carga, diurético. Se você quer melhorar a pós-carga, seria os vasodilatador. Se você quer melhorar a força de contração propriamente dita do coração, os medicamentos inotrópicos. São essa terapia que você vai indicar para um paciente com insuficiência cardíaca, a terapia inicial, tá bom? E como? Quais são os medicamentos diuréticos que a gente pode indicar para esse paciente de início? Um antagonista mineral corticoide, né? A gente falou a espironolactona. A gente pode indicar para atuar como um diurético. Na força de contração desse paciente, a gente pode indicar de primeira aqui de terapia inicial um beta-bloqueador. Vamos deixar a dobutamina, que é um medicamento muito mais utilizado para exacerbação dessa insuficiência cardíaca, tá bom? A dobutamina também é um inotrópico, tá? E ele atua a nível da contração do coração, tá bom? Então vamos deixar ele muito mais para exacerbação e trazer o beta-bloqueador para fazer esse papel. E, claro, os vasodilatadores, né? A gente pode utilizar vários medicamentos, mas o mais indicado é um IECA ou um BRA. Tá? Os IECA também tem um papel a nível do diurético, mas também atua a nível fazendo a vasodilatação sistêmica por inibir certas substâncias, tá bom? A gente pode utilizar o nitroglicerina? Pode sim, tá? Então tem vários medicamentos que são indicados para o tratamento, né, da insuficiência cardíaca, que eles atuam como vasodilatadores, tá bom? Então aqui eu trouxe de forma simples, tá? Terapia tripla, IECA, beta-bloqueador, antagonista mineral corticoide. Depois de 3 a 6 meses, você deve fazer uma reavaliação muito mais com um especialista, tá? Então com um cardiologista para fazer a classificação e a avaliação dos medicamentos, tá? Se ele vai partir para um vasodilatador propriamente dito, né? No caso um nitrato, uma hidralazina, uma ivabradina, digoxina ou outro medicamento que é muito mais específico de especialista, tá bom? Então a gente inicia com essa terapia tripla com a indicação do encaminhamento para um especialista para avaliar muito a terapia mais ampla desse paciente, né? Então, avaliar a função cardíaca, avaliar como está sendo a força de ejeção desse paciente, da fração de ejeção desse coração. O paciente veio no seu plantão ali novamente, só que agora ele veio com a exacerbação da insuficiência cardíaca. Então, tem uma insuficiência cardíaca crônica e agora ele está exacerbando, tá? Então, ele está apresentando um quadro agudo dessa insuficiência cardíaca. Como a gente vai classificar? A gente tem uma classificação que é segundo a perfusão, se está sendo bem perfundido ou não, tá? E segundo a congestão, se ele está apresentando sinais de congestão ou não, tá? Então, a exacerbação é quando o paciente tem uma insuficiência cardíaca crônica e está apresentando a sintomatologia de forma aguda novamente. A gente tem que fazer a recuperação desse paciente, classificando ele em perfil A, B, C ou D. Tá? E como a gente faz isso? Utilizando congestão e perfusão. Quais são os sinais de congestão? A gente tem vários. Fluxo hepatojugular, a turgência jugular, a presença na ausculta cardíaca, a terceira bulha cardíaca, paciente ortopneia, ele tem a dificuldade para respirar, dyspnea, né? Seria a dificuldade de respirar, tá bom? Por causa que ele está tendo líquido, né, a nível do pulmão. Então ele está tendo um edema agudo de pulmão, ele pode estar apresentando em caso mais grave.
Na ausculta pulmonar ele pode apresentar crepitação, tá? Então são vários sinais de congestão. E sinais de baixa perfusão. O que é perfusão? É a distribuição do sangue, a distribuição do fluxo desse paciente. Então, a extremidade está fria ou está quente? Então, ele está apresentando um baixo débito urinário ou não? Então, está tendo uma perfusão renal boa ou não? Ele está tendo alteração na consciência, então tem uma perfusão a nível do sistema nervoso central ou não? Então, e claro, a baixa resposta ao diurético também são colocações que a gente pode colocar como baixa perfusão. Então, extremidade fria, se ele apresenta ou não, baixo débito urinário, tá? Então, alteração do nível de consciência são sinais que a gente pode colocar como baixa perfusão, se ele apresenta ou não. Se ele apresenta, ele é um paciente quente e seco. O que é um quente e seco? É aquele paciente que tem ele tem uma perfusão boa, só que ele está com uma congestão ausente, tá? Então ele tem perfusão, tá quente, só que ele não tá congesto, não tem esses sinais de congestão. Paciente B, que é o mais frequente, é o perfil B, cerca de 70% da insuficiência cardíaca exacerbada é o paciente perfil B. É aquele paciente que tem uma perfusão adequada, só que ele tem sinais de congestão. Então é um paciente quente e úmido, tá? É um paciente que tem boa perfusão e é um excesso de congestão, um excesso de líquido, de volemia. Ele difere do paciente do perfil A. E o paciente do perfil C? O paciente do perfil C é aquele paciente que a gente fala que é frio e úmido. É aquele paciente que não tem perfusão, então tá totalmente parado o sangue dele, não tem perfusão, então aqueles sinais de extremidade fria tá presente, tá? Extremidade fria, débito urinário baixo, alteração do nível de consciência, ele não tá tendo resposta nem aos diuréticos, tá bom? Então baixa perfusão e sinais de congestão, tá? Então ele tem turgência jugular, refluxo hepatojugular, ascites, tá bom? Então são sinais de congestão. Esse é o paciente do perfil C. Bom, o tratamento dele é muito pior, tá? Então a indicação dele aqui já é uma unidade de terapia avançada. Paciente do perfil D, aquele paciente que apresenta frio e seco. É um paciente que tem baixa perfusão, extremidade fria e está seco. Ele não tem congestão, ele não tem sinais de congestão. Bom, isso é o paciente do perfil D. Então, toda exacerbação a gente classifica ele em A, B, C ou D. E o tratamento difere, tá bom? Então, eu coloquei de forma resumida aqui. O paciente de perfil A, né, que a gente falou, que é o paciente quente e seco, ajuste de medicação dele, como que está sendo o protocolo que está sendo utilizado para o tratamento dele. Perfil A, acompanhamento ambulatorial especializado por especialista. O paciente perfil B, que é aquele quente e úmido, que é o mais frequente, se ele é quente, ele tem boa perfusão, úmido, tem congestão, ele tem a presença de congestão. Como a gente trabalha nesse paciente? Administração de um diurético, bom, um diurético em dose baixa, a furosemida, tá? E vasodilatadores também, para fazer melhorar essa distribuição sanguínea, tá bom? Mas a furosemida é indicada no paciente perfil B. Paciente perfil C, que é aquele paciente frio e úmido, que é aquele paciente que precisa de uma unidade de internação semi-intensiva, né? Ele é aquele paciente que é frio, então ele tem uma diminuição da distribuição de sangue dele, então é aquele paciente com extremidade fria, tá? O que a gente administra nesse paciente? Uma dobutamina, porque a dobutamina eu deixei mais para o paciente com exacerbação, porque a dobutamina ela é um potente medicamento para melhorar a frequência cardíaca desse paciente, né? Ele tem um efeito cronotrópico e inotrópico sobre o coração, melhorando essa perfusão do paciente. Se a gente melhora a perfusão e o paciente está frio, a gente tem que melhorar também a congestão, porque é um paciente frio e úmido. Se ele é frio e úmido ele tem excesso de líquido. A gente tem que retirar esse volume do paciente através da furosemida, tá bom? Então, dobutamina e a furosemida são os principais medicamentos para administrar no paciente com perfil
C. Paciente perfil D é aquele paciente frio e seco, tá? Então ele tem extremidade fria, só que ele não tem excesso de líquido, de volemia. Então a gente administra volume nesse paciente e melhora essa distribuição, tá bom? Então a gente inicia um medicamento inotrópico, né? Então iniciar inotrópico com a dobutamina principalmente e soro fisiológico, né, nesse paciente, porque ele tá seco. Esse é o paciente do perfil D. Aqui temos uma tabelinha um pouquinho mais simples, tá bom? Um pouquinho mais resumida. Mas é isso aí, o paciente com perfil úmido é o mais frequente, tá? E o paciente frio e úmido, que é o paciente do perfil B, ele representa cerca de 70% dos casos entre os 4 perfis, tá bom? Paciente quente e úmido, a gente faz só a terapia com diurético de baixa dose, né? Baixa dose. E o paciente frio e úmido, inotrópico, né? E um diurético também para acompanhar. Paciente quente e seco, a gente realiza a terapia de ajuste da terapia oral, né? Então é aquele paciente do perfil A que eu tinha dito, né? E frio e seco, a gente faz reposição volêmica com cautela nesse paciente, iniciando uma dobutamina, um inotrópico positivo, tá bom? Então essa é a classificação segundo a exacerbação da insuficiência cardíaca, tá bom? E as medidas não farmacológicas são muito importantes, né? O consumo excessivo de sódio, a gente deve evitar, tá? Então deve manter o equilíbrio, tá? Com a alimentação, com a atividade física regular, o sono desse paciente, né? Então cuidar das medidas não farmacológicas para o paciente. Ok? Isso é a insuficiência cardíaca de forma um pouquinho mais simples, só trazer os medicamentos e saber quando indicar, tá bom? E saber classificar em perfil A, B, C e D o paciente, tá bom? E como tratar eles, tudo bem? Muito obrigado, viu? Ai, ai.